Iniciamos o nosso encontro, a nossa gravação do grupo de conexão bíblica. Nada melhor para isso do que nos colocarmos na presença de Deus em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Porque não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, pelo nosso saber, mas é unicamente pela busca contínua e incessante de ouvir e de caminhar junto com aquele que nos foi dado de graça, o Espírito Santo, pelo amor que Jesus colocou à nossa disposição. Ele é o Espírito de amor. Então é nessa confiança, nessa premissa que vamos orar em nome de Jesus pela nossa reunião, orar para que o Espírito Santo supra todas as nossas deficiências, todas as nossas dificuldades, tanto para quem fala quanto para quem ouve. E que Ele possa trazer, então, refinar aquilo que está em nós e aperfeiçoar para que cada um possa receber e todos nós possamos crescer. Esse é o nosso propósito. Temos falado, Senhor, da confiança, do zelo, da gratidão, são bases para o nosso crescimento. Ajuda-nos, ó Deus, a entender estas coisas e colocá-las, Senhor, como vida dentro de nós, pela força do Teu Espírito. Amém. Bom, vamos nós aqui para a nossa primeira tela. É assim, vamos falar só rapidamente. Nós entramos, então, na parte do zelo, falamos por um bom tempo da confiança, né? Eram características de quem? Eram características que a gente descobriu, né? Em função de uma palavra que nos veio, né? De olhar para um personagem da Bíblia, que foi Davi. Davi, o rei modelo de Israel, é o rei que ganhou a promessa da descendência de Cristo. Essa promessa já estava com Abraão, mas nele vai se renovar, né? E, portanto, é um rei sobre essa nação separada das outras nações, para estar em comunhão com Deus, né? É uma nação que prenunciava Jesus Cristo, e isso ia se cumprir, porque Davi é um tipo de Cristo, né? Então, começamos a observar e ver que 3 aspectos importantes: o zelo, a confiança e a gratidão, a alegria, o gozo, né? Porque o reino dos céus está aí na terra, é justiça, paz e gozo. Justiça está relacionada ao zelo, porque é a vontade de Deus, é um mandamento, isso é justiça. A paz está relacionada à confiança, é um estado interior em que nós, sabendo do que Deus fez por nós e da presença do Espírito de Deus em nós, que somos cristãos, nós devemos ter um caminhar. As sandálias do Evangelho da Paz entram aqui, nós vamos andar na confiança. E depois, então, a alegria e a gratidão, essa satisfação plena, que se chama gozo, né? Isso passa a ser também uma base de crescimento. Nós vamos falar dele, talvez vamos conseguir entrar nesse assunto hoje, mas se não der, vai ficar aí no próximo, para continuidade. Muito bem. O zelo, então, é a hora da luta, né? É a hora da conquista, porque você tem novos valores sendo apresentados e eles devem expulsar os valores antigos de dentro do nosso ser. A Bíblia diz que o nosso ser é corpo, alma e espírito. Isso é todo o nosso ser. Está escrito lá que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito, sejam achados íntegros para o dia de Cristo Jesus, né? Então, esse ser, corpo, alma e espírito, ele vai, no dia da conversão, ele vai receber novos valores. E esses novos valores, eles têm que predominar. E aí vai precisar desses 3 recursos que estamos falando. Zelo, que é a conquista, a guerra, na verdade, o exemplo que Jesus deu foi do chicote, limpando o templo. Tudo que era velho passou, né?
Nós vimos isso, vamos para a próxima tela, essa é uma introdução. Davi cumpriu o mandamento possuindo uma terra que Deus havia dado. Então era uma geração nova, a geração que sobreviveu ao deserto, entrando na terra prometida, terra prometida por Deus, deveria possuir a terra. Falhou várias vezes, Israel falhou no tempo dos juízes, até que veio um rei, que foi Davi, e então ele cumpriu o mandamento em extremo, né? Por quê? Porque ele tinha plena confiança em Deus, demonstrada pelas batalhas e pela coragem que ele tinha, não em si mesmo, não na sua própria força, mas na presença de Deus, e o zelo em cumprir a ordem, possuir a terra. Essa ordem é fundamental para nós cristãos, precisa ficar muito claro para nós. É isso que Deus quer que nós, que a nova natureza ocupe o lugar da antiga natureza que recebemos do nosso nascimento na carne. Nós nascemos da carne e vamos ter que mudar esse modo de ser para novos valores. Deus está disposto a dar vitórias a nós, como dava a Davi, se nós mantivermos o zelo pelos mandamentos. Continuando, para isso é preciso dar importância. Zelo é importância para o mandamento. Então tem salmos aí que mostravam como Davi dava importância aos mandamentos, como que ele anunciava o zelo como uma doutrina dele, que ele iria se propor a realizar, e como ele proclamava essa confiança de vencer em Deus, né? Então são exemplos de Davi, e nós temos que agora transferir esses exemplos para nós, né? Já falamos sobre isso, vamos para a próxima tela. Qual é o equivalente para nós cristãos? Então isso é uma revisão que estamos fazendo que é útil para a gente, né? O inimigo agora está dentro de nós, é a nossa velha natureza, velha criatura. O cristão, quando nasce, ele é como se fosse um bebê, e portanto, nasceu do amor de Deus, né? Mas ele é nova criatura. Eis que tudo que era velho passou, né? Está escrito lá em 2 Coríntios. E essa nova criatura precisa crescer, precisa se ampliar. É como Israel entrando na terra prometida e começando a possuir toda a terra. Ele tem que crescer e se desenvolver e remover o inimigo, por isso aquela figura de Jesus limpando o templo, né? É uma luta contra um inimigo não exterior, mas um inimigo que está dentro de nós, que é os valores do mundo, os valores que estão aí na nossa rotina de cada dia. E é aí que tem o perigo de nós falharmos, né? Efésios 4, 17 a 24, nós já lemos, vai dar uma orientação para o cristão jovem, aquele que está nessa luta, que está começando a batalha, e ele, então, ele pode e deve confiar que em Cristo ele é mais que vencedor. Ele não tem força, mas prevalece pelo poder não dele, mas do Espírito de Deus nele. Então, equivalente a Davi, o cristão tem que vencer o inimigo que está dentro de si mesmo. É uma coisa que fica na nossa mão, hein, pessoal? É algo que fica por nossa conta. O processo de renovação é realizado na interação entre nós e Deus. O poder está em Deus, na força no poder do Espírito Santo, no poder sobrenatural, porque ninguém consegue transformação se não for por um processo sobrenatural. Existem transformações naturais, mas estas vêm de nós mesmos. E a palavra de Deus fala claramente, sem mim nada podeis fazer. Essa transformação é como nada. Então, precisamos de uma interação com Deus. E como é esse processo? Cabe a nós detectarmos e expormos a Deus com perseveranças características ocultas em nós, seja pequena ou grande, que ofende a justiça de Deus, para que o poder de Jesus Cristo nos transforme, produzindo o nosso crescimento. Isso é crescer em Cristo. Mas tem um perigo, e o perigo está em vermelho, por quê? Porque é uma interação entre nós e Deus. Deus não faz se nós não colocarmos a nossa vontade. Veja bem, que eu falei o homem é corpo, alma e espírito. O homem tem essas três partes.
A alma é o poder de decisão que Deus quer ver a iniciativa nossa. Ele quer manter essa condição. É lá na alma que está a decisão, que está todo a liberdade de escolha. Está na alma. A liberdade de escolha está na alma. O espírito é onde estão os propósitos, né? O espírito do mundo cria valores que são do mundo. O espírito de Deus que você ganhou quando se converteu traz os valores de Deus. Quem decide é a alma. O poder não está na alma. O espírito nosso se relaciona com o espírito de Deus, lá está o poder, mas a decisão está na alma. E, portanto, é um perigo. Que perigo? Vamos ver na próxima tela que fica claro. Antes, só salientando, é na outra que nós vamos ver isso que eu ia dizer, mas para vencer o inimigo dentro de nós mesmos, todo cristão pode e deve ocupar o lugar de Davi. Por quê? Porque ele tem uma alma com poder de decisão. Em relação à nossa alma, velha natureza, aqui somos, em relação à nossa alma, nós somos o reis absoluto. É a nossa vontade que vai se cumprir, né? Quando nós expomos a nossa vontade, se ela for igual à vontade de Deus, Deus vai vir em nosso socorro. Se ela for contrária à vontade de Deus, nós vamos ficar com a nossa vontade. Deus não vai intervir, né? Então, cumprindo o mandamento de Jesus, não pela força própria, é impossível, mas pela oração em nome de Jesus. Então, eu tenho que ver o problema, detectá-lo, levá-lo em oração a Deus. Isto é orar em nome de Jesus, porque Jesus deu o mandamento de nós sermos como Ele é, amar como Ele amou. Então, isso é condição necessária. Devemos chegar lá, porém só vamos conseguir se nós interagirmos com Deus na oração. A oração em nome de Jesus é uma oração especial, ela está em cima de um mandamento de Jesus. E Jesus garantiu que essa oração Ele atende. E Ele atende mesmo que ela seja dirigida ao Pai, ou se ela for dirigida a Ele, Ele mesmo vai atender. Mas tem que ser em nome dEle, ou seja, para alcançar aquilo que Ele quer, ou seja, a sua justiça, aquilo que nós precisamos conhecer para poder remover o que não é e receber aquilo que é a justiça de Deus. É assim que temos autoridade e poder para destruir em nosso modo de ser, ou seja, é o modo de ser nosso alma, corpo, alma, espírito, vai ser renovado por uma nova natureza com o auxílio do Espírito Santo. Tudo que se opõe aos propósitos de Deus para nós tem que ser destruído e removido. A nova natureza deve vencer e prevalecer a velha natureza. Esse era o problema de Israel, que eu disse que aí existia um perigo por causa da interação. Quais são os erros de Israel? Não eliminaram completamente os povos da terra. Olha, pessoal, vou aqui a chamar a atenção. Não é que nós vamos eliminar coisas externas a nós, como era com Israel. Aquilo era algo que aconteceu para que aquela nação fosse preparada para a vinda de Cristo. E, portanto, era um povo separado. Agora não. Agora tudo isso acontece dentro de nós. Eles não eliminaram completamente os povos da terra. E nós podemos não realizar a obra de renovação interior completamente. E, portanto, falhar a obra da renovação incompleta. Esse foi o erro que aconteceu no tempo dos juízes, né? Saul foi um grande rei também, antes de Davi. Porém, lutou contra muitos inimigos, fez Israel crescer, mas perdeu a realeza. Porque ele poupou do inimigo só o que ele tinha de melhor. Isso é um ensinamento para nós. A nossa natureza, que recebemos dos nossos pais, que recebemos aí dos nossos ensinos, da cultura, tem coisas bonitinhas, mas não são conforme a justiça de Deus. E nós precisamos detectar isso. Porque sem a nossa oração a Jesus em nome dele, não conseguiremos transformar-nos. Então, tudo isso a gente já tem tratado, vamos em frente. O método para viver o zelo, ou viver
a justiça, né? Lembra, zelo está relacionado com a justiça, é valorizar aquilo que é a justiça, que são os mandamentos e a vontade de Deus. O zelo está relacionado sempre com os mandamentos. Davi, quando falava do zelo que ele tinha para cumprir aquilo que Deus tinha determinado na lei mosaica. Isso era importante para ele. Inclusive a ordem de possuir a terra era importante para ele, porque era um mandamento. O zelo é relativo ao meio, e é preciso conhecê-los e tê-los em mente. Para Israel era tudo uma coisa formal, exterior. Estava lá Deus falando, escreva nas mãos, escreva na testa, na ombreira das portas, mostre, lembre-se da lei até pelas vestes, que tem a franja para lembrar dos mandamentos. Tudo isso era para que tivesse zelo, atenção, valorização da vontade de Deus que estava expressa nos mandamentos. Era vontade específica para aquela nação, porque ainda eles não tinham a condição da renovação interior que é acessível somente por meio de Cristo. Então, para eles era isso que era exigido. E os erros deles são erros nossos, mas num paralelo, não na mesma qualidade, mas paralelamente. O que eles eram luta contra nações e povos que tinham que ser expulsos, para nós é coisas da nossa natureza que tem que ser removida, né? Mas nós temos que saber o que tem que ser removido, tem que conhecer o mandamento, né? Senão a gente não vai levar isso em oração. Então vamos em frente. Nós vimos que isso é uma edificação, né? E portanto, nós vamos, o Sermão da Montanha, que é o mandamento antigo levado por Cristo ao nosso mandamento, que é aquele do amor, e está expresso ali no Sermão da Montanha. Lembra, falamos das duas montanhas. Uma vez Deus se expôs às tábuas da lei, sobre o Monte Sinai, com fogo, trovões, relâmpagos, um temor terrível no povo, porque a lei, ela valia, era uma disciplina, ela não é uma transformação, é uma disciplina, e valia mediante o temor. Mas Jesus vem de uma outra forma, sobre outra montanha, um monte suave lá na Galiléia, onde ele se assentou e começou a dar as instruções. Essas instruções são o nosso mandamento. Pega lá, ele vai falar, isso foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, isso é uma coisa que você tem que ter, o zelo e procurar conhecer. Qual é a vontade de Jesus para mim? Porque essa vontade é o que é bom, agradável e perfeito para mim, né? Essas duas montanhas revelam situações diferentes. Lá era no temor, aqui é no amor, né? As diversas instruções contidas nas cartas dos apóstolos estão lá como um desdobramento dos mandamentos do Sermão da Montanha. É um desdobramento dele. É só ler as cartas com atenção, vai ter ensinamento para a igreja somos nós, é você. Individualmente você já é a igreja. Já é o templo, você tem o Espírito de Deus em você, né? Então, aí estão as instruções. Precisa estar atento, precisa dar toda a importância e conseguir viver a palavra. Mas isso é o zelo, eu querer viver. Eu preciso querer, mas como eu vou conseguir? Aí sim, Mateus 7, esse acho que é bom a gente ler. Esse é bom a gente ler, Mateus 7, de 7 a 9, porque nós vamos ver que nós não temos desculpa. Vamos lá em Mateus 7. É no finalzinho do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, para quem não se lembra, ele é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, todo ele, né? Então, no capítulo 7, depois de expor todos esses mandamentos, todas aquelas instruções, que não estão só ali, elas se desdobram nos ensinamentos dos apóstolos, mas elas estão em essência contidas aí, assim como estava em essência na lei de Moisés, o que era a vontade de Deus para eles naquela condição, né? Aqui também está o que é a vontade de Deus para nós nessa condição em essência. E os apóstolos pegaram isso com o auxílio do Espírito e foram
registrando ensinamentos que eles ouviram do próprio Jesus Cristo e que depois eles mesmos transcreveram para as Escrituras e as suas cartas passaram a fazer parte das Escrituras, né? Mas no finalzinho do Sermão da Montanha, Jesus falou: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, vós, que sois maus, todos nós nascemos maus, por isso a renovação, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas são aquilo que Jesus quer de nós, né? Pedi e se vos dará. Quem está garantindo? É o próprio Jesus. Ou a gente acredita nele, ou vamos saindo fazer a nossa vontade. Buscai e achareis. Buscai o quê? A justiça. Em primeiro lugar, isso que importa. Batei e vos será aberto. Esse batei tem a ver com perseverança, insistir. Você tem que ficar lá procurando os problemas em você mesmo, porque cada um deles é sinal de uma natureza que ofende a Deus dentro de nós. E esses sinais se revelam quando nós nos confrontamos com os mandamentos, nós mesmos, no nosso íntimo. E é principalmente, lembra, nas emoções. As emoções são sinais. Nós falamos desses sinais quando tratamos da confiança, né? Preocupações, medos, ansiedades, ira, indignação, maledicência, e prazeres, alegrias fúteis, vaidades, nossa, coisas que nós podemos detectar aí com certa facilidade, né? E precisamos trazer a oração, porque isso não sai da gente sozinho. Repito novamente, não sai. Vamos lá para a nossa tela, né? Então aí, ó, tá aí a instrução: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pedi e vos será dado. Bom, vamos ver então alguns exemplos. Efésios 5, de 8 a 14. Levantando-se dentre os mortos. Aqui vai estar a instrução: nós nos expomos à luz e Cristo nos torna a luz, nos ilumina, né? Vamos lá ver. Efésios 5, de 8 a 14, é a carta aos Efésios. Isso que eu falei, os ensinamentos do Sermão da Montanha vão se desdobrando, né? E eles são refinados aí pelos ensinos dos apóstolos. Tem muitos outros, a gente está fazendo aqui só uma orientação direcionada, né? Para que fique uma sequência de atitude que é importante para o cristão. Sempre tendo por base zelo, confiança, gratidão a Deus, alegria. Então, olha lá, como que a gente era antes de se converter? Outrora éreis trevas. Por isso que Jesus falou: vós sois maus, outrora éreis treva. Mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeira luz. Mas como é que eu vou fazer isso se eu sou treva? Ora, o fruto da luz, a luz é um fruto que vem, né? É bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, agora vem a nossa parte. Olha a interação aí. Condenai-as abertamente. Não é para condenar o seu vizinho. Não é para condenar o seu irmão, que está dentro de casa, ou na sua irmã, ou no seu pai, ou na sua mãe, ou no marido, ou na mulher. É para condenar aqui dentro. Condenar aquilo onde você reina. Condenar-as abertamente, isso vai ser levado em oração. Porque as coisas que tais homens fazem, aquilo que fica escondidinho lá dentro de nós, é vergonhoso até falar delas. Então tem coisa lá, tá? Que precisa ser exposta. E ele vai falar o que acontece se nós fizermos isso. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. O que acontece quando eu levo em oração algo que eu sei que desagrada a Deus, mas que eu gosto, que está lá dentro de mim, que está sempre lá, e que eu não quero olhar para aquilo, e eu tomo uma decisão de mostrar.
eu estou levar para Deus, eu estou pegando aquele problema e expondo ele à luz. Tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E aí vem aquilo lá, se você fizer isso sinceramente, tudo que se manifesta desse modo torna-se luz. Então, por isso que diz que o cristão, é luz do mundo. Mas a luz acontece por esse processo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Não se esconde essa luz, ela deve ser vista, né? Mas essa luz precisa antes remover toda a treva que está lá dentro, né? Então, é o jeito de nós nos tornarmos de verdade luz, e não só da boca para fora. Por isso a Escritura diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha como ele encara o ser humano antes de se converter e de começar o processo de renovação. Como morto, porque está longe da vida que é Cristo. E Cristo te iluminará. Então, aqui está o processo, como acontece. É um trabalho de dia a dia, de cada momento. Conhecer o mandamento, guardar o mandamento, ter o mandamento. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E eles estão lá. Sermão da Montanha, nos Evangelhos e nas cartas. Esse é o nosso. Tem os mandamentos do Antigo Testamento, eles ajudam? Ajudam. Mas o nosso está aqui. E o nosso age aqui dentro, na alma, aqui no interior, no íntimo do nosso ser. E ali onde nós temos autoridade. Bom, voltando lá. Outro problema de eu fazer. Lembra que falamos daqueles perigos, a renovação não ser completa. Nós vamos ver um texto que é bem difícil de interpretar, né? Não é um texto pequeno, poucos versículos aí. É uma instrução que Paulo deixou para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, e que Paulo estava preparando ele para dar continuidade. Paulo já estava de idade, né? As cartas para Timóteo, Paulo escreveu já com mais idade. E ele exortava várias coisas a Timóteo e também dava instruções sobre como Timóteo deveria proceder no encaminhamento da igreja. Esse caso, porém, é um caso específico para Timóteo mesmo, tá? Então vamos lá ver o capítulo 5, de primeira carta a Timóteo, capítulo 5, os versículos. Olha só, é uma coisa específica mesmo para aquela pessoa que estava lá, tá? Mas está nas Escrituras porque tem ensinamento para nós. A Escritura toda, como um todo, não é algo que ficou naquele tempo. A palavra que ficou registrada e que faz parte das Escrituras é a palavra de Deus. Ele garante que ele tem todo o zelo pela palavra. Deus zela por sua palavra, está escrito. E, portanto, essa palavra que está aí, toda ela, tem um sentido profundo. Às vezes a gente vê só a superfície lá, que nem um iceberg, né? Mas o sentido maior vem de permanecer na palavra, de ter atenção, de dar importância, porque o Espírito Santo entra nessa hora em que você toma essa decisão. Essa decisão é nossa. Ele estava falando para Timóteo aí. Não continues a beber só água, mas toma também um pouco de vinho. Uma coisa esquisita. Bom, tudo bem, não é proibido tomar vinho, certo? E ele fala a razão, por causa do teu estômago e das tuas frequentes indisposições. Olha só, Timóteo era discípulo e de vez em quando tinha problema de estômago. É estranho, né? Porque, na verdade, até o corpo do ser humano, ele, na graça da cruz, ele tem recursos para ser curado, sarado, né? E estava lá Timóteo, um daqueles que iam dar continuidade na pregação do apóstolo Paulo, tão grande, né, em todo o mundo que ele rodou, e estava lá com frequentes indisposições. A frase que ele fala em seguida é que é o que deve chamar a nossa atenção.
Os pecados dos homens, às vezes, são conhecidos já antes de levados a juízo. Outras vezes, o serão depois. Vamos prestar atenção? Então, parece que Paulo deu a entender a Timóteo que essas indisposições eram consequências de algum pecado oculto. Algum pecado oculto, e aí isso era até bom, porque quando tem alguma coisa acontecendo conosco, com certa frequência, isso pode estar apontando para um problema. E foi o que Paulo falou, deve ter algum problema, só que nós não sabemos o que é. Eles podem ser conhecidos já, ou só serão lá na frente, se forem levados a juízo. Né? Pode ser conhecido antes de ser levado a juízo, ou então o serão depois, ou seja, quando for levado a juízo. Então, às vezes, pecados ocultos em nós causam consequências relativas até à saúde, ou até às nossas emoções, né? Coisas da alma. Pelas cartas que Paulo passou para Tiago, eu vi que Tiago tinha um problema de timidez, né? Ele talvez ficasse muito nervoso. Timóteo, desculpa, eu falei Tiago. Tiago não, Tiago foi um pregador de exortar bem desprendido, não tinha nada de timidez, não é o caso do Timóteo, né? Mas os pecados dos homens, às vezes, são conhecidos antes de ser, e outras vezes o serão depois, né? Ele relacionou isso com as indisposições. E aí ele põe mais uma outra questão. Da mesma forma, as boas obras ou já são manifestas, ou não poderão permanecer ocultas. Então, existe... Ele está pondo um paralelo aqui, que eu vou extrapolar aqui. Você pode até não concordar, não importa, mas eu vou dizer o que eu estou sentindo disso aqui. É que ele estava falando para ele que, da mesma forma como os pecados ocultos às vezes podem ser conhecidos já e eliminados, ou então vão ser eliminados só lá na frente, da mesma forma as boas obras podem ser manifestas já, ou então vai ser errado deixá-las ocultas. Elas não deveriam permanecer ocultas. Precisava resolver aquilo que impede. E isso é um trabalho. Esse é o trabalho interior. Isso aqui não é uma novidade, não é porque é Timóteo que escândalo falar isso, não. Qualquer ser humano vai ter que ter um trabalho de renovação interior. E esse trabalho é que vai disponibilizar cada cristão de realizar obras de Deus, obras boas, as boas obras. Porque quando a gente fala de renovação, a gente fala que temos que mudar o nosso modo de ser, isso não é eu querer ser bom por mim mesmo. Porque não tem homem bom. E ninguém sem Jesus faz coisa alguma, né? Então, não é uma atitude que vai me mostrar que eu sou cristão ou não. Atitudes boas tem de monte, no mundo mesmo. Mas essa renovação são coisas interiores que têm que ser reconhecidas e levadas a juízo já, né? Ou a juízo, levadas à luz já, ou então vão ser reveladas depois, né? E elas são obstáculos às boas obras, porque senão elas não poderão se manifestar, elas vão acabar ficando ocultas, quando não deveriam ficar ocultas. Ou seja, se os pecados ocultos forem revelados já, você fica pronto para realizar as boas obras. Vamos ver mais sobre isso na nossa tela lá. Efésios 2, 8 a 10, vai falar dessas boas obras. Vamos ler sobre ele. É uma frasezinha pequena também, mas depois vocês vão ver que tudo isso está num contexto que ajuda a gente a ir desenvolvendo essa questão da renovação, né? Então vamos lá, de 8 a 10. Porque Paulo está ensinando aos cristãos. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé.
Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. A pessoa que no seu ser, ela é aberta a buscar a verdade e se ela é estimulada pela pregação, ela se converte. E essa conversão é uma manifestação da fé. Não provém das obras, não é algo que alguém vai conquistar por obras, para que ninguém se glorie. Somos obras suas, criados em Jesus Cristo, para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Então veja só, as boas ações não são coisas que nós vamos fazer de acordo com a nossa cabeça. As boas ações de verdade, aquela boa ação que o cristão está destinado a realizar, elas vão acontecer na medida que nós vamos nos entregando a esse mover do Espírito. Somos obras suas, essa obra, essa edificação é obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo e com a nossa interação com Ele, que vai acontecendo para que nós sejamos capazes de realizar boas obras. Pecados ocultos criam obstáculos a essas boas obras, né? Mas elas estão lá, à disposição. E nós vamos ver na próxima tela um exemplo claro que vai dar para a gente entender. A diferença de uma boa obra realizada por uma decisão humana e por um esforço humano e a boa obra que Deus de antemão preparou para aqueles que estão sendo renovados espiritualmente. Isso aí é um trecho dos Atos que eu peguei para mostrar esse exemplo. Atos 3, versículos de 1 a 10, ele vai tratar de um acontecimento. Então aqui tem um acontecimento, aí tem uma equaçãozinha na tela, né? Atos 3, de 1 a 10, 3 é um acontecimento e que revela uma boa obra que Deus preparou de antemão. Vai acontecer a pregação de Pedro e vai dar um resultado em Atos 4:4. Nós vamos tentar ver isso daí e depois então tirar as conclusões com esses textos. Né? Atos 3, 1 a 10. Bom, está escrito aí, era um momento, vão estar envolvidos nessa história Pedro e João, logo depois que Jesus foi para o céu, ressuscitou e subiu aos céus, né? E começou então a missão dos apóstolos, as pregações, né? E logo nesse início, veja bem, os discípulos eram uma situação diferente, eles tinham passado 3 anos com Jesus, absorvendo tudo. Jesus mesmo falou, vós já estáis puro pela palavra que vos tenho anunciado. Ele sabia que não eram todos, mas a maioria estava. E ali só faltava vir o Espírito. E quando veio o Espírito, houve uma conformação à vontade do Espírito muito plena, né? Muito intensa, né? Então, Pedro e João, nesses primeiros dias após a ressurreição de Jesus, ele estava lá, ele estava a caminho do templo. E eles viram um homem que era coxo de nascença e que punham todo dia à porta do templo chamada Formosa. O templo tinha várias portas de entrada, tinha uma porta chamada Formosa, para que pedisse esmola aos que entravam no templo. Então tinha umas pessoas que todo dia levavam um homem coxo, paralítico de nascença. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e disse, olha para nós. Ele olhou com atenção, esperando receber deles alguma esmola. Pedro, porém, disse, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. E de um salto pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E reconheceram ser o mesmo coxo que se sentava para mendigar à porta da Formosa do templo, e encheram-se de
espanto e pasmo pelo que tinha acontecido. Então, esse é o fato. Aí aconteceu uma obra aí. Tem duas obras aí. Uma obra que acontecia há muitos anos. O homem era cego era paralítico, não era cego, era paralítico de nascença. E algumas pessoas boas, homens do mundo bons, todo dia carregavam ele nas costas até a porta do templo, que era o único lugar onde ele poderia conseguir algum recurso para ir vivendo dentro daquele problema. Imagina quanto tempo essas pessoas fizeram isso. Era uma atitude boa? Era uma atitude boa. Mas é um pouco diferente da obra que Deus de antemão preparou para que Pedro e João realizassem. E eles perceberam, eles iam entrar no templo, e ele viu aquele homem, e então olhou para ele e deu a ordem. Né? Não tem ouro nem prata, não tem, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele deu uma ordem, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda, e tomando pela mão, a paralisia sumiu. Ele se firmou e começou a saltar e pôs-se de pé e andava. Né? Entrou no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. E o povo viu, e reconheceu, e ficou espantado. O que aconteceu depois disso? Lá na nossa tela está escrito, não precisa nem voltar lá. Pedro pregou para todos aqueles que espantados vieram se acumulando ali em torno daquele momento e começou a pregar, anunciando Jesus. Né? No texto, acho que tem o versículo da pregação, ou será que eu não pus na tela? Vamos ver. A pregação é Atos 4, versículo 4, não tem. A pregação é maior e a gente não vai ler aqui, mas vocês podem ler lá. Está lá no capítulo 3, logo depois desse trecho de 1 a 10. Então, Pedro pregou Jesus e o resultado disso. Qual foi o resultado? Né? Atos 4, 4. Esse sim está lá. E é isso que está escrito na tela. Né? Atos 4 vai falar. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação creram, e o número de fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Já devia ter bastante gente convertida nos primeiros dias da manifestação dos apóstolos, da igreja, né? Mas elevou-se a mais ou menos 5.000. Foi um momento de crescimento intenso. Isto é a obra que Deus tinha preparado de antemão e que eles foram usados para realizar. E estas obras é que não podem ficar ocultas, elas têm que se manifestar, mas para isso precisa estarmos sendo conduzidos e renovados pelo Espírito, para sabermos discernir a direção. Obras desse tipo. Ou então ficamos nas obras de ser bom ao nosso modo de ser, que não resolvem, mas pelo menos é o mínimo, né? O importante é a gente estar disponibilizando-se a realizar as obras que Deus de antemão preparou para que nós a realizássemos. Por isso que esses pecados ocultos, eles têm que sair. Não pode ficar, porque eles são obstáculos às boas obras. Né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Continuando ainda, né, no assunto do zelo, né? Nós vamos ver que nós falamos. O zelo é esse cuidado com o mandamento e essa operação que nós falamos, de ir distinguindo dentro de nós natureza oposta à natureza de Cristo, ou seja, a velha natureza, um paralelo daquilo que aconteceu com Israel, e expulsando, tirando, removendo com a força da oração em nome de Jesus. 1 Coríntios 3, de 9 a 17, vai falar sobre essa edificação. Ele vai falar como esse fundamento já foi estabelecido e como edificar sobre o fundamento é obra nossa, não é só nossa, não é minha nem só sua, é nossa, de todo aquele que está nesse caminho, utilizando-se do recurso ilimitado do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Nós temos esse recurso, né? Então, nós vamos ver lá em 1 Coríntios 3, de 9 a 17.
9 a 17. Aí é Paulo falando também para a igreja, né, dos Coríntios. Nós somos operários de Deus, vós o campo de Deus, o edifício de Deus. Então, cada cristão é um pedacinho do templo que está sendo... Ele, interiormente, já é o templo, e os cristãos juntos, como igreja, vão se tornando um edifício maior, né? Vós, o campo de Deus, o edifício de Deus. Segundo a graça que Deus me deu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas outro edifica sobre ele. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Então ele estava dizendo, ó, o fundamento que eu dei foi Jesus, eu anunciei Jesus para vocês. Vocês já conhecem Jesus. Eu estou aqui passando tudo o que eu tenho sobre Jesus, é Paulo falando para eles, né? Então ele pôs o fundamento. É o começo de toda a vida de verdade. É pregar Jesus Cristo, a pessoa crer, receber o Espírito Santo, esse é o fundamento. Tá lá. E Paulo já tinha feito isso pela igreja de Coríntios. Agora, se alguém, e aí entra nós, entra aquele nós, edifica sobre esse fundamento com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno, com palha, a obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Vamos prestar atenção no que significa isso. Pessoal, você tem ouro, prata e pedras preciosas para edificar a sua nova natureza? Você tem. O ouro, a prata, as pedras preciosas é a palavra de Deus. São os mandamentos que nós falamos, é preciso conhecê-los, é preciso tê-los diante dos olhos, na palma da mão, é preciso dar importância, querer aquilo. Edificar com essas coisas é fazer o quê? Descobrir aquilo que não é, que é falso, que parece ouro, mas não é, que parece prata, mas não é, que parece pedra preciosa, mas não é, levar isso em oração para que o poder de Deus renove, né? Ou então vamos edificar com madeira, com feno e com palha. Aí é a edificação do mundo, é o cara bonzinho, certo, honesto e direito, né? Só que isso tudo é madeira, feno ou palha. Porque Jesus mesmo falou, não dá, o homem por si só não é bom, é uma bondade de aparência, mas não muda lá interiormente, né? E isso vai aparecer, porque o dia do julgamento demonstrá-lo-á, né? Será descoberto pelo fogo e o fogo provará o trabalho de cada um. Veja bem que madeira, feno e palha pegam fogo, né? Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, tudo bem, porém passando de alguma maneira através do fogo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, aqui está a nossa situação. Nós temos um recurso inestimável. O próprio Espírito de Deus está conosco e nós temos a nossa parte, procurar o conhecimento, unir a fé à virtude, a busca do entendimento, do conhecimento da palavra. O Espírito de Deus vai trazer revelação. E aí, então, nós temos que nos expor à luz. Começar a ver dentro de nós tudo que tem que ser removido. E, para colocar no lugar ouro, prata e pedras preciosas, é a edificação segundo a natureza de Cristo, né? Esse é o nosso trabalho, né? É a obra de cada um. Não vai ser feito pela igreja em si, porque a igreja vai dar o anúncio, vai dar as condições. O que nós falamos aqui é para vocês e é para mim também, mas é individualmente que nós vamos edificar com ouro, prata, pedras preciosas ou com palha, feno e aquilo que é destruído pelo fogo, né? Então, esses ensinamentos são importantes. Isso, o zelo é valorizar o que tem mais valor, aquilo que é mais importante. E aí sim, o ouro aqui é figura das verdades eternas, aquilo que não passa, aquilo que Jesus trouxe para nós. Ele não trouxe uma vidinha longa nesse mundo, não trouxe uma vidinha bonitinha nesse mundo, ele trouxe uma vida eterna. E todos os valores eternos, eles vão ser introduzidos de modo que essa vida comece já.
à medida que nós trabalharmos nesse processo de conhecer o mandamento e incorporá-lo em nós, né? Não com nossa força, eu sempre repito isso, não é com a sua força, mas é levando para Jesus o que nós não somos, a nossa fraqueza, e pedindo a força dele. Pedi e será dado, batei e vos será aberto, buscai e encontrareis, né? Bater é perseverar, é insistir, precisa agir, né? Vamos lá. Bom, um texto espetacular do Velho Testamento que anunciava Cristo, porque Isaías é um dos profetas que mais anunciou Cristo. Ele fala algumas frases que estão resumidas aí nesses textos, nessas frases que estão na tela, e que depois nós vamos ver com mais detalhes lá, né? Primeiro tem uma frase de Deus falando para nós, para você, para mim, para toda a humanidade. Quando o profeta falava, era Deus falando. E Deus fala, a minha palavra não passa. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não passa. Não é uma palavra do Velho Testamento, não vale agora. Toda a palavra vale sempre. Nós temos agora uma palavra levada à perfeição nos mandamentos, mas as profecias, elas se cumprem, elas são palavra de Deus, né? Então, está lá, Isaías 55, de 1 a 3, das frases é o seguinte, é Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos, o meu modo de agir não é o vosso. A gente precisa saber disso, porque às vezes a gente acha que o nosso modo de agir é certo, que os nossos pensamentos são certos, e só vai ver que não é se procurar, se for lá buscar, senão não vai achar. E vai ficar lá guardado um monte de pensamento que não é o de Deus, um monte de modo de agir que não é o de Deus, né? É preciso ver que esse processo de busca, encontrar e interagir com Deus vai nos levar a uma transformação que é o espinheiro virar cipreste, a urtiga virar murta. E isso acontece fazendo a própria palavra de Deus voltar para ele. Vamos ler o texto, ele é aí que nós vamos encerrar hoje. Acho que já está chegando a hora, né? Então, Isaías 51 ou 53? 55. 55. O 53 também mas fala da crucificação. É 55. Vamos lá, ler o texto todo, ele é extraordinário. Todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas. Cada versículo já é uma pregação, né? Não tem homem sobre a terra que não tem sede. Sede de desejos, ansiedades, né? Pois bem, ele está anunciando um lugar onde brota essa água que mata a sede. Vinde comer vós que não tendes alimento, é a fome. Vinde comprar trigo sem dinheiro e vinhos e leite sem pagar. Por que despender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, é Deus falando, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará as vossas delícias. Então, isso tudo aqui são palavras com sentido espiritual, né? Prestai-me atenção e vinde a mim, escutai e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança. Então, não é aquela aliança que Israel já tinha, é uma nova e eterna aliança. É isso que se ouve na missa toda vez. Eis aqui o sangue da nova e eterna aliança. É essa aliança que Isaías estava anunciando, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Davi recebeu as promessas. Ele foi o rei que agradou, que teve todo zelo, toda confiança e todo coração de louvor, né? Então, ele vai passar para nós os favores prometidos a Davi. E isso ele anunciava para quem? Para Jesus. Jesus é o primeiro homem ressuscitado. E todo aquele que seguir o caminho dele vai receber esses mesmos favores da parte de Deus.
Farei de ti um testemunho para os povos, está falando de Jesus, um condutor soberano das nações. Conclamarás povos que nunca conhecestes, e nações que te ignoram acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, que fará a tua glória. Agora ele começa a falar para nós, o versículo 6 em diante é para nós. Buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. E aí ele vai falar desse processo de renúncia, pessoal, de mostrar o que está errado, de apontar e querer que seja removido. Isso é renunciar. Renuncia o malvado o seu comportamento e o pecador os seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade. Essa é a oração que a gente precisa fazer lá no nosso interior, no nosso íntimo, levar a oração. Jesus não quer isso. Eu vou trazer para ele isso com clareza, isso está em mim. Por causa daquele momento, daquele exato instante, aponta com o dedo. E o nosso Deus perdoará generosamente. Pois, aí ele vai afirmar, por que precisa fazer isso? É necessário fazer isso. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Ao contrário, mas tanto quanto o céu domina a terra, ou seja, está distante da terra, tanto é superior a vossa minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Ele comparou a distância entre o nosso modo de agir e o nosso pensamento, a distância entre o céu e a terra. Né? O céu mesmo, a morada de Deus. Né? Mas só que agora vem uma instrução que é o que nós queremos, é o que nós precisamos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não voltam. Como que a chuva e a neve voltam para o céu? Quando ela evapora, tá? A chuva cai, a neve cai, derrete, penetra no solo, fica no solo por um tempo, depois vem subindo e volta evaporando, né? Então, tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, então nesse processo ela rega a terra, e sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece com a palavra que a minha boca profere. A palavra é o mandamento que ele nos dá. Esse mandamento é igualzinho. Ele não volta para Deus, não volta, sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Então veja só, nós conhecendo o mandamento, vendo o problema em nós e levando isso para Deus, por quê? Porque é a palavra dele que quer que eu seja mudado, é a palavra dele que diz como eu devo ser mudado, eu estou apoiado nela, estou fazendo voltar essa palavra para Deus, então ele vai produzir o seu efeito e vai executar a vontade de Deus dentro de nós, vai mudar a nossa vontade. Mesmo que a nossa vontade seja tão dominadora, de repente a gente reconhece que ela não é boa, a gente não consegue ficar livre dela, mas tem o recurso. Assim acontece com a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido o seu efeito. E se você entra nesse processo e começa a realizar isso, você vai partir com júbilo. Serei reconduzidos em paz, montanhas e colinas vos aclamarão, e todas as árvores do campo vos aplaudirão. São figuras. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Olha a transformação. Uma planta áspera, agressiva, vai tornar-se suave. Em lugar da urtiga, uma planta ácida que causa dor, crescerá a murta, uma planta que cura, né? Isso será para o renome do Senhor, um título para sempre imperecível. Quando o cristão entra no processo de renovação, isso é para a glória de Deus. Isso está escrito e Jesus falou sobre isso lá em João, capítulo 15, 16 e 17. É importante a gente também ficar atento com aqueles textos. Bom, pessoal, encerramos aqui. Fazer a própria palavra de Deus voltar para Ele. Falar ao Senhor, o Senhor quer isso de mim? Então, ajuda-me, dá-me força, Senhor, para que eu remova aquilo que está me impedindo. E aí a garantia é que eu terei a resposta. Então vamos fazer a nossa oração, encerrando o nosso assunto de hoje.
dando a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão e o nosso propósito de guardar o mandamento com todo o ser. Senhor, queremos ter esse mandamento diante dos olhos, queremos viver esta palavra. Senhor, ajuda-nos nesse processo. Que a Tua palavra, que está lá nas Escrituras, possa nos atrair, Senhor, cada vez mais. E nos levar, Senhor, a conhecê-la profundamente, de modo que possamos levá-la a Ti de novo, pedindo que ela se cumpra em nós. Que isso possa acontecer, ó Deus, cada vez no nosso dia a dia, para que aquilo que em nós era espinho se torne suavidade, aquilo que em nós era ácido se torna mansidão, e assim possamos produzir os frutos do Teu Espírito, que é a natureza de Cristo, o amor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.